Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos a segunda parte do capítulo 2 do livro Renúncia. Mas, antes de eu começar a narração, eu já conto com seu apoio para você deixar o seu like, um comentário, compartilhar. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, gostou do canal, então eu peço, se inscreva. Isso é muito importante para mim, não custa nada para você e me ajuda muito, ok? E se você quiser me apoiar de alguma outra forma, vou deixar algumas informações aqui no box de descrição, certo? Dados os recados, vamos para a segunda parte do capítulo 2. Muito antes da hora marcada, Cirilo postava-se à frente da majestosa catedral, andando de um lado para o outro. A fim de evitar a curiosidade de transeuntes audaciosos, penetrou no santuário, em cujo interior magnífico permaneceu por instantes. Seus olhos eram indiferentes aos tesouros artísticos que o cercavam. Os capitéis preciosos, os arabescos dourados, os baixo-relevos, as estátuas maravilhosas diluíam-se numa atmosfera de sonho. Os sacerdotes e os nichos, as flores e os objetos do culto não lhe falavam ao coração. Quando surgiam no alto os primeiros astros da noite, Davenport regressou ao adro, passeando nervosamente ao lado dos belos degraus que davam acesso ao interior do templo e que o progresso de Paris fez desaparecerem com a elevação do solo. Entre aflições singulares, observou atento uma carruagem que parou nas proximidades, dela saltando 3 galantes criaturas em demanda ao santuário. Madalena Villamil, com efeito, junto de Colette e Cecília, 2 amigas da juventude, chegara com o pretexto de participar dos ofícios religiosos da noite. Mas em breves minutos, favorecida pela conivência das companheiras, insulou-se da romaria devocional, em companhia do jovem Davenport, ansiosos ambos pela permuta de impressões afetivas. Enquanto a viatura permanecia à espera e ciente de que as amigas se entregavam às práticas religiosas, Mademoiselle Villamil tomava prazerosa o braço que o rapaz lhe oferecia, afastando-se alguns passos ao longo da praça extensa que se rodeava então de casas velhas. Cirilo sentia-se o mais ditoso dos homens, por surpreendente e misterioso mecanismo que seu espírito não conseguia compreender. Resumia, agora, na jovem todos os sonhos centrais da existência. Falou-lhe com desembaraço dos seus ideais mais íntimos, revelando-lhe profundas impressões de sua alma ardente. Ele próprio estava surpreendido com um manancial de espontânea confiança que lhe brotava do espírito, pouco afeito a grandes expansões. Madalena Villamil, em identidade de circunstâncias, tocava-se de sublimes emoções. Não era temperamento que confiasse sentimentos íntimos ao primeiro sinal de afeição. Sua mãe, descendente de nobres famílias do sul da França, e seu pai, antigo fidalgo espanhol, haviam educado a filha única, habituando-a a rigoroso critério no capítulo da vida social. Pela primeira vez, a jovem atendia um apelo afetivo, em lugar público, consagrado, no seu modo de entender, às exteriorizações das criaturas vulgares e sem título de maior nobreza moral. O convite de Cirilo fora um tanto chocante para sua vaidade feminina. Entretanto, obedecendo a indefiníveis anseios do coração, acedera em palestrar com o jovem num recanto da via pública, desejando o entendimento recíproco longe da multidão maliciosa. Além disso, sentia-se receosa de recebê-lo na própria casa, dado o rigorismo da genitora, há muito enferma, e as ruidosas expansões do pai, desligado de qualquer encargo nas esferas políticas, e por isso mesmo sempre pródigo de afirmativas chocantes para os costumes franceses. Mademoiselle Villamil julgou imprescindível explicar ao jovem Davenport suas dificuldades domésticas,
antes que o rapaz pudesse agasalhar conjecturas menos dignas a respeito dos pais, a quem amava de todo o coração. Somente por isso, e incapaz de resistir ao suave magnetismo que sobre ela exercia o moço irlandês, encontrava-se ali, sob o céu estrelado, às primeiras horas da noite, trocando confidências. Cirilo começou por comentar a beleza das melodias que ela arrancara do cravo, todo sentimento e vibração, e Madalena relatava ao jovem, muito admirado, os encantadores costumes da sua terra natal, assinalando as palavras com as interessantes características de quem se não achava absolutamente senhora da língua francesa. Tudo, porém, que constituía alguma coisa de sua personalidade era graça à leveza aos olhos e aos ouvidos do moço Davenport, que se sentia transportado a um plano de felicidade divina em sua companhia. A certa altura do amoroso colóquio, Cirilo exclamou, algo perturbado por trazer à tona a súmula de suas cogitações mais íntimas. Madalena, ocioso é dizer-te da minha infinita afeição. Saberás entender o sentido de minhas palavras. Nunca me conformei com as atitudes superficiais, nem posso aprovar os desvarios da juventude contemporânea. Digo-o a fim de que não vejas laivos de leviandade nas minhas palavras. Amo-te muito, e esses poucos dias de convivência bastam para que reconheça tua sucerania no meu coração, onde ocupas lugar insubstituível. Mas poderei contar com o teu amor para sempre? A essa pergunta direta, a jovem respondeu extremamente confundida. Sim. Sempre idealizei uma criatura que me compreendesse inteiramente, e agora que nos encontramos, tenho a esperança de poder edificar um castelo de suprema ventura. Desde a noite em que nos vimos pela primeira vez, sonho contigo e antevejo as alegrias de um lar povoado de flores e de filhinhos. Ela, toda ruborizada, elevava-se nas asas do amor, de emoção em emoção, aos páramos do sonho. Aquelas palavras representavam a deliciosa música que os seus ouvidos esperavam de há muito. O moço Davenport era o cavalheiro do seu ideal. Sua voz cariciosa e dominadora penetravam-lhe o íntimo, como o perfumado sopro de vida. Queria falar exprimindo os seus sentimentos mais nobres. A emoção, contudo, embargava-lhe a voz, enquanto o coração desejava prolongar ao infinito aquele instante divino. Compreendendo-lhe o silêncio, o rapaz recordou as advertências de Susana, fez um gesto significativo e acentuou. No entanto, Madalena, tenho o coração repleto de presságios tristes. Dizem que o sofrimento é comum aos que se amam. Trago o espírito ansioso por esclarecimentos mais amplos. Como? Indagou a jovem, no impulso instintivo de anular qualquer dúvida. Revelando profunda preocupação, ele acrescentou como que medindo a responsabilidade de cada palavra. Ninguém disputa comigo o tesouro do teu coração? Que dizes? Retrucou a moça com grande surpresa. Sinto que tua alma se dirige ao meu coração como fonte cristalina de verdade, acrescentou Davenport, acentuando as palavras. Acredito na tua sinceridade, e nem seria lícito duvidar dos teus sentimentos, mas, quem sabe, Madalena, teus pais te destinam a outrem que te mereça pela fortuna que não possuo, ou por títulos que também me faltam. A essa altura, sua voz tornou-se enternecida e comovedora, qual a de uma criança disposta a resignar-se com os obstáculos, não obstante seu violento desejo. A jovem, por sua vez, como se despertasse de um sonho, começou a chorar convulsivamente. A imagem do primo torturava-lhe agora o pensamento, como se recordasse um verdugo cruel. Lembrava as lutas domésticas, os enormes débitos do genitor para com Antero de Oviedo, as combinações de ambos para o futuro matrimônio, com sacrifício dos seus ideais, e não conseguia dissimular a imensa dor
que lhe avassalava o coração sensível ante a possibilidade de perder Cirilo, compelida pelas humanas convenções a renunciar à sua união com um jovem em cujo espírito adivinhava a fonte de todas as sublimes compreensões de que sua alma necessitava para ser feliz. Entregava-se assim a copioso pranto, enquanto o moço irlandês, comovidíssimo, tomava-lhe a Cetinha a mão, cobrindo-a de beijos. Não chores, Madalena. O amor confia sempre. E acreditas, acaso, que sou de todo inútil? Recordando as palavras impiedosas de Susana, que aquelas lágrimas confirmavam, assumiu atitudes decisivas e acrescentou: ninguém poderá impor-te um casamento contra os teus desígnios. Se me amas, saberei defender-te até aos confins do mundo. Não pertencerás a qualquer miserável truão, apenas por circunstâncias mesquinhas de 1000 trancos a mais ou a menos. O dinheiro jamais entrará em nossos planos de felicidade. A filha de Dom Inácio enxugou as lágrimas depois de ouvir-lhe as ponderações consoladoras e afetuosas, e atendendo-lhe os apelos, relatou minuciosamente as dificuldades da família desde os tempos de Granada, assinalados por grandes lutas. Nascera nessa famosa cidade espanhola, onde o pai desempenhava cargos políticos de certa relevância. Tivera uma infância risonha, mas desde a fase dos primeiros estudos, vivera quase que absolutamente reclusa num convento de Ávila, onde o genitor procurava enriquecer-lhes os dotes intelectuais. Nos poucos dias do ano, quando feriava no ambiente doméstico, seguia de perto os sofrimentos da genitora, que recrudesciam de tempos a tempos, em vista das extravagâncias paternais. Quando abandonou definitivamente o educandário religioso, seus pais já se encontravam em Madrid, para onde se mudaram com enorme dificuldade. No vórtice de acerbos tormentos morais, sua mãe encontrara arrimo único em Antero, sobrinho do marido, criado com toda a dedicação e ternura maternais. Seus pais haviam adotado o rapaz, de pequeno, como o próprio filho. Antero era um homem de psicologia difícil, em virtude dos sentimentos condenáveis que sabia dissimular com habilidade, mas que, em sua ausência nos estudos e nos desvios constantes de seu pai, apresentava dotes apreciáveis aos olhos de sua mãe, de quem se fizera sustentáculo e consolação. Permanecia em Madrid completamente arruinados quando o casamento da filha de Filipe IV com Luís XIV deu ensejo a que o genitor e o primo se colocassem otimamente em funções de natureza política. Desde 1660 estavam em Paris, cheios de esperança numa vida nova. Dom Inácio, no entanto, não conseguira permanecer no cargo senão por alguns meses, porque se incompatibilizara com a corte em vista de sua crítica franca aos atos de sua majestade. Leal amigo da infância espanhola, não conseguia suportar calado as humilhações penosas infligidas à rainha, que se socorria da religião com santificada paciência, de modo a tolerar e esquecer os desvarios amorosos do real esposo. Ciente dos seus firmes protestos, o soberano demitira-o do cargo e Antero de Oviedo só foi conservado em suas obrigações remuneradas por influência dos amigos de Maria Teresa, que lhe mantiveram os proventos com alguma dificuldade. Havia quase 2 anos a família vivia a expensas do rapaz, não obstante a tristeza que semelhante situação lhe causava. Seu pai, continuava Madalena de olhos molhados, era um generoso coração, mas alimentava a inveterada paixão pelo jogo. Tal obsessão acarretara o desbarate de todos os bens que possuíam, e após lamentáveis aventuras, nada lhes ficara do passado feliz. A genitora resistira heroicamente aos reveses da vida, mas sofria agora do coração, passando os dias na expectativa angustiosa da existência que se extingue
e da morte que se aproxima. Mademoiselle Villamil fez longa pausa, a fim de enxugar as lágrimas abundantes, enquanto Cirilo acariciava-lhe a mão comovidamente. Em seguida, evidenciando grande embaraço por ver-se constrangida a versar tão delicado assunto, começou a falar com mais enleio dos propósitos paternos de casá-la com o primo, e contou que este, por vezes, já lhe havia falado de amor, ao que se esquivava ela, sempre com enorme repugnância. Alimentava o desejo ardente de lançar-lhe em rosto a negativa formal, com o desprezo que essa união lhe inspirava, mas continha-se a custo, considerando o reconhecimento da mãe enferma e a situação do pai, que devia ao pretendente alguns milhares de francos. Nesse interim, o jovem Davenport, mal disfarçando o ciúme que o devorava, interpelou-a exclamando: "Mas teu pai, a quem consagras tão grande veneração, teria coragem de vender a felicidade da filha por um punhado de miseráveis escudos?" "Não creio", disse a moça convictamente, demonstrando a sinceridade de sua confiança filial nos grandes olhos onde esplendia a candura das suas 19 primaveras. "Meu pai, apesar das estroinices, tem sido o meu maior e melhor amigo." Cirilo guardou-lhe a destra entre as mãos, com infinito carinho, ansioso por confortá-la. Depois de alguns instantes em que o silêncio de ambos era mais eloquente que as expressões verbais, a jovem Villamil, como se fosse arrebatada à longínqua impressão do passado, perguntou inesperadamente: "Cirilo, acreditas nos adivinhos?" "Ora essa, por que perguntas?" exclamou intrigado. "É que ainda em Granada", disse Madalena com muita simplicidade, "numa de minhas rápidas visitas ao lar, estava à porta do Alhambra com algumas colegas de estudo, quando fomos atraídas por um ancião que lia o destino dos transeuntes interessados em sua estranha ciência. Atendendo à brincadeira geral, aproximei-me e dei-lhe a mão. Ele pareceu meditar um momento e falou: "A menina é bem nascida, mas não é bem fadada." E depois de fixar-me nos olhos com expressão inesquecível, não mais sorriu e continuou aconselhando-me: "Prepara-te, minha filha, e une-te à fé em Deus, porque teu cálice no mundo transbordará de amargura. Não vivemos apenas esta vida, temos existências várias, e a tua existência atual é promissora de tempos afanosos para a redenção." Suas palavras me impressionaram a ponto de me fazerem chorar copiosamente. Senti enorme abalo e foi preciso que as amigas me reconduzissem à casa, onde fui compelida a acalmar-me. "E onde estava D. Inácio que não repeliu o estúpido?" indagou o jovem Davenport bruscamente, cortando-lhe a palavra. Meu pai ficou furioso e, depois de repreender-me severamente, tomou as providências devidas, mandando que o feiticeiro fosse levado ao tribunal da Inquisição, que lhe aplicou disciplinas por uma semana e o deteve encarcerado mais de 3 meses. Mais tarde, o geral dos jesuítas cientificou ao papai que se tratava de um peregrino demente, de origem egípcia, que penetrara no reino através de Marrocos. "E admitiste suas afirmativas?" interrogou Cirilo, evidenciando ansiedade por apagar qualquer resquício de impressão dolorosa no espírito da jovem. "Apesar de muito impressionada", esclareceu Mademoiselle Villamil, "não acreditei nos sombrios vaticínios, mas não posso deixar de reconhecer que até hoje, Cirilo, minha vida tem sido tormentoso mar de preocupações infinitas. Tenho a impressão de que atingirei os 20 anos com um peso sufocante de velhice prematura." Depois de ligeira pausa, acrescentava: "Não desejo fraquejar,
deixar-me vencer pelos presságios de um peregrino desconhecido. Sinto-me forte na fé em Deus e estou convicta de que o poder celestial me auxiliará nas lutas humanas. Entretanto, um debate houve na conversação do velhinho que nunca poderei esquecer. É o que se refere às outras vidas. O destino está cheio de circunstâncias misteriosas. Nossa vida não terá começado do instante que nascemos no mundo. Devemos ter existido em outra parte. Creio que temos amado e odiado, e o esforço em que nos achamos se destina ao trabalho de redenção das nossas culpas. Não me detenho em tais ideias tão só por haver ouvido as advertências do adivinho errante, mas tenho tido sonhos significativos. O companheiro, que lhe seguia as palavras com indisfarçável mal-estar, apertou-lhe a mão e sentenciou. Que é isso, Madalena? Desvairas? Não te quero ver entregue a filosofias abstrusas. Se encontrasse esse feiticeiro infame, reforçaria as penas que lhe foram impostas pelos inquisidores. Ansioso por libertá-la dos pensamentos amargurosos, continuava. Casar-nos-emos e encontraremos aventura sem fim. Ficaremos em Paris, onde quiseres. Lutarei por ti. Tenho braços laboriosos e enérgicos. Futuramente, rir-nos-emos desses temores infantis, provocados por um mendigo irresponsável. Os egípcios, como os orientais, foram sempre grandes imbecis. Caso seja do teu agrado, fixaremos residência na Irlanda, junto dos meus. Levar-te-ei mais tarde a Londres. Excursionaremos até a Escócia e hás de ver que, em toda parte, o amor sincero será a chave de nossa aventura imortal. As almas que se adoram movimentam-se nos caminhos resplandecentes da luz. A jovem, que o ouvia dominada pela emoção, pareceu olvidar as ideias transcendentes e profundas e respondeu enlevada. Sim, seremos felizes para sempre. Seguir-te-ei para onde fores. Anseio por conhecer terras novas, onde possamos sentir a felicidade unida a nós. Terras novas? Perguntou Cirilo, revelando-se iluminado por ideia súbita. Não será bom experimentarmos os largos horizontes da América? Ah, isso tem sido um longo sonho meu, disse a jovem de olhos coruscantes. Tenho sede inexplicável do mundo novo que nos acena à distância. Nossas grandes cidades, corrompidas, consternam e sufocam. Granada, Ávila, Madrid e Paris não diferem o bastante uma das outras. Em todas, vejo os homens como loucos, disputando realizações que lhes agravam os padecimentos espirituais. Tenho sonhado sempre com as enormes florestas escuras, com os rios caudalosos, com as campinas verdes e sem fim. Edificaremos por lá o nosso ninho de amor, rematava o rapaz apaixonadamente. E falaram longamente da América, como duas crianças ansiosas, permutando compromissos sagrados. Ao termo da palestra, o moço Davenport, ciente de todas as preocupações íntimas de sua amada, prometeu visitar-lhe os pais na noite seguinte, na casa de Santo Honorato, de maneira a criar um ambiente propício ao culto de suas esperanças em flor. Depois que Colette e Cecília procuraram a companhia para a volta, Cirilo fixou o olhar no vulto da carruagem até que se confundisse de todo com as sombras espessas. Largo tempo levou ainda a meditar, sentado junto aos nichos externos, escassamente iluminados no bojo silente da noite. No dia imediato, ao entardecer, tomou o seu carro ligeiro, dirigindo-se à residência dos Villamil e fazendo o possível por apagar os receios que lhe tumultuavam na alma inquieta. Como se comportaria na hipótese de lá encontrar Antero de Oviedo?
Teria força bastante para tratá-lo fraternalmente? Como o compreenderiam, por sua vez, os pais de Madalena? Engolfado em vastas cismas íntimas, parou à porta da casa indicada. Tratava-se de antigo edifício, dos que comumente eram alugados a famílias de tratamento, mas de reduzidos recursos financeiros. Extenso gradil, no centro, um grande portão pintado de azul, cercava gracioso jardim onde as flores disputavam o beijo da primavera. Ao fundo, a residência de aspecto antiquado, com as características exteriores da época de Luís XIII. Cirilo bateu discretamente, sendo atendido com presteza por um lacaio que lhe deu acesso ao interior, onde era aguardado com certa curiosidade. Dom Inácio trajava corretamente, como se fora convocado a assistir a uma cerimônia solene, enquanto a esposa, muito pálida, acomodava-se em espaçosa poltrona de repouso, dando a impressão de que ali se conservava não por impulso espontâneo, mas por inevitável obrigação da vida em família. Ambos estavam envelhecidos e alquebrados prematuramente. Ele, talvez, por extravagância de toda sorte, e ela, por certo, devido aos constantes desgostos. Junto aos dois, na sala que se caracterizava por linhas monótonas, Madalena, com a sua radiosa juventude, parecia um raio de claridade afugentando as impressões tristes. Dom Inácio acolheu o rapaz com ruidosas manifestações de simpatia. Não terá nessa casa as designações devidas aos moços de tratamento em Paris, disse satisfeito. Chamá-lo-emos Dom Cirilo, em homenagem à nossa Espanha distante. Desse modo ficará mais íntimo, acrescentava Dona Margarida Fourcroy de Saint-Megrin e Villamil, com um sorriso. Desejamos que este lar seja também seu. Enquanto os jovens se alegravam, experimentando a certeza da condescendência dos velhos generosos, Dom Inácio acrescentava: E pode estar certo, Dom Cirilo, de que sua estreia deve ser muito brilhante, porque minha esposa não acolhe a qualquer na primeira visita. Riso geral coroou essas afirmativas, ao mesmo tempo que a palestra descambava para as recordações das pátrias distantes. O jovem Davenport falou de suas lembranças da Irlanda, e depois de bordar inúmeros comentários em torno das relações entre espanhóis e irlandeses, Dom Inácio acentuou: Nossas afinidades religiosas com a Irlanda sempre foram estimáveis e confortadoras. Aliás, fui eu quem teve a honra de acender a primeira vela enviada pelos devotos do santo arcebispo de Armagh, em Dublin, na fogueira em que foram castigados, em Granada, alguns hereges de Longford, num de nossos maiores autos de fé. Cirilo franziu o senho, como quem se desagradava do assunto, e acrescentou: A psicologia da gente irlandesa é muito difícil e complicada. Tal como a nossa, na península, atalhou o velho fidalgo. É impossível que esqueçamos nossas tradições para acompanhar o surto de loucuras e novidades que terminará projetando os povos no abismo. Não podemos confundir liberdade com licenciosidade, e seria falta grave aplaudir essa onda de tolerância criminosa que varre atualmente o mundo. Temos de ser exóticos em qualquer parte da terra. Será lícito estabelecer a desordem e dizer que se progride? Então, a Espanha toleraria o chamado Edito de Nantes? Nunca. Julgo que a fogueira deve cercar os hereges e os apóstatas onde quer que estejam. Pelo menos, isso constitui elevada instrução de nossos santos padres. Se o traidor da pátria deve ser condenado, muito mais criminoso é o traidor da fé. O rapaz esboçou um gesto de leve desacordo, obtemperando delicadamente. De acordo no que se refere à política.
A administração desordenada é sintoma de desagregação e ruína. O mesmo, porém, não ocorre quanto às crenças. Considero que, em matéria de manifestações religiosas, outras seriam as circunstâncias se todos entendêssemos o valor do perdão. O senhor é muito moço, replicou Dom Inácio sereno. Só mais tarde poderá compreender que o perdão dissolve a família. O jovem fez menção de espanto e respondeu instintivamente. Mas Jesus perdoou sempre, Dom Inácio. O velho fidalgo, entretanto, como quem se habituara a interpretar os textos evangélicos, esclareceu sem qualquer preocupação de espírito. Esse problema foi estudado por mim, junto ao inquisidor Mor de Granada. Depois de algum tempo, chegamos à conclusão de que se o Cristo suportou os algozes, mandou também que o homem orasse e vigiasse, incessantemente. E o Senhor já observou alguém vigiando sem armas? Em que lugar do mundo a sentinela pode abraçar o inimigo? Cirilo não estava acostumado a discussões religiosas, e ouvindo tal argumento, silenciou com profunda estranheza, ao passo que o interlocutor, observando a desaprovação que lhe transparecia dos olhos, tratou de mudar de assunto, acrescentando: não poderíamos nunca aplaudir uma corte desordenada e indiferente como a da França. Neste ponto da conversação, Dona Margarida, considerando que as expansões do marido poderiam melindrar o rapaz, advertiu calmamente. Ora, Inácio, não generalizes. Suponho que na tua idade, qualquer pessoa deve examinar acontecimentos e fatos sem a paixão que só envenena as melhores fontes do caminho. Por que acusar a corte, quando a culpa não pode cair indistintamente? Todos os governos são ótimos quando somos jovens. O velho fidalgo impertigou-se, cofiou os bigodes, fitou a esposa sobranceiramente e sentenciou. A senhora acha, então, que falo por ouvir dizer? Há 3 anos, com a mesma velhice de hoje, assisti à assinatura do nosso tratado com a França na Ilha dos Faisões, acompanhando Dom Luís de Haro, e não sentia qualquer desalento. Aos meus olhos, as águas do Bidasoa estavam belas como nunca. Mas não posso repetir semelhantes emoções nessa terra de polifrontes. Consideras, então, que os franceses devem pagar pelo teu abatimento de agora? Perguntou a nobre senhora serenamente. Há tanta gente sem juízo em Paris, como em qualquer grande cidade espanhola. Além do mais, cada região tem seus costumes próprios, e, naturalmente, um francês não se sentiria tão bem se fosse compelido a viver sob o ritmo das tradições espanholas. Ah, sim, replicou Dom Inácio sem conseguir disfarçar a irritação. Para os franceses, todos os descalabros podem ficar bem, mas eu sou um homem antigo e é preciso não esquecer que minha família descende de parentes colaterais da rainha católica. E depois de um gesto significativo, rematava orgulhoso. Minha filha e eu não fomos nascidos nas margens do Garona, tampouco ao pé das águas sujas do Sena. Nesse instante, contudo, antes que Cirilo pudesse interferir com alguma observação afetuosa e conciliadora, ouviu-se o ruído de um carro que parecia trazido por cavalos resfolegantes. Dona Margarida, como se já estivesse aliada do pequeno atrito doméstico, fez um sinal à filha, revelando maternal preocupação, e falou. Madalena, previne lá dentro. Antero deve estar regressando de Versalhes. Enquanto a jovem se dirigia para a sala da copa, o moço, Davenport, prestou atenção, a fim de observar o recém-vindo, cujas passadas fortes se faziam ouvir quase junto à porta da entrada. Ia finalmente conhecer o rival. A presença do sobrinho de Dom Inácio, em plena sala, não lhe deu oportunidade a mais vastas considerações íntimas.
Antero exibia dotes singulares de beleza física, nos seus 30 anos bem formados. Alto, elegante, cabelos negros e ondulados, tez levemente amorenada, peninsular, olhos argutos e indefiníveis, deixava transparecer nas maneiras polidas um quê de internacional. Dir-se-ia que suas atitudes delicadas não eram sinceras, mas oriundas do profundo artificialismo de quem não se deixa conhecer tal qual é. Apresentado ao rapaz irlandês, cumprimentou-o cordialmente, embora seus olhos parecessem interrogar a razão de sua presença ali, e depois de se encaminhar para o interior, enquanto a palestra prosseguia suavemente, regressou à sala, onde prestou singular atenção aos olhares significativos trocados entre a prima e o visitante inesperado, compreendendo que o seu campo afetivo fora invadido por influências estranhas. Embora não manifestasse o mal-estar que aos poucos se lhe apossava do espírito, de quando em vez dirigia o olhar indagador para a tia e mãe adotiva, como a interrogar sobre as pretensões desconhecidas do intruso. A uma pergunta direta do velho fidalgo quanto à marcha dos trabalhos que lhe competiam, respondeu cortesmente: todas as obrigações obedecem ao ritmo normal, e o senhor pode crer que, em breves dias, Versalhes reunirá toda a corte e será o centro da vida política da nação francesa. E o rei? Perguntou Dom Inácio, exprimindo certa inquietação nos olhos. Expediu a ordem de pagamento da minha disponibilidade? Por enquanto não, esclareceu o interpelado. Ainda hoje, porém, pude avistar-me com Sua Majestade quando procurei o Sr. Courbet, trazendo-lhe hoje a boa notícia de que o soberano pede o seu comparecimento em palácio. Para quê? Rosnou o nobre espanhol quase colérico. Amanhã farás o favor de dizer ao rei dos franceses que se me chama para me despojar de algum bem, os seus ministros já me usurparam as dignidades. Se pretende conferir-me honras, agradeço-as, e se me oferece algum favor, não necessito de suas esmolas. Após uma pausa que ninguém ousava interromper, rematava com esta afirmativa: e se Sua Majestade manda buscar-me visando a fins mais ásperos, podes afirmar-lhe que não será necessária minha presença em palácio para que me mande ao Pelourinho. Bastará uma ordem. Madalena, muito acanhada, observava Cirilo, que acompanhava o diálogo do tio e do sobrinho com alguma estranheza. Esperava-se que Dona Margarida viesse à discussão com interferência conciliatória, mas foi Antero que desfez o silêncio, ponderando com calma. No entanto, meu tio, é possível que as coisas sejam conciliadas em seu favor. Como sabemos, o Sr. Fouquet já não permanece à testa dos negócios públicos. E achas porventura que o soberano é melhor do que o ex-ministro? Um remendado não poderá condenar um andrajoso. Fouquet não se retirou do cargo pela sua prodigalidade nas despesas. A causa de tudo, no capítulo da sua demissão, foi o escândalo dos ciúmes por Mademoiselle Lavalière. Antero ia exprimir um gesto de desacordo, mas o fidalgo continuou. Não permito que me contradigas. Acaso não estás farto de saber que aqui em França são as mulheres que fazem os ministros? Dona Margarida, desejosa de imprimir novo rumo à conversação, a fim de que o esposo não incidisse nos comentários apaixonados, aventurou. Suponho, Inácio, que deves ir, ainda que não conseguisses um acordo para o recebimento do que te é devido. Essa visita dar-te-á ensejo a qualquer combinação com a rainha. Eu? Bradou ele com energia. Que me poderia dar a desventurada infanta, necessitada de quase tudo em seu ambiente doméstico? Poderei procurar a filha do meu soberano para chorar as desditas,
mas nunca alimentando o propósito de pedir qualquer coisa. Em todo caso, seria útil alguma tentativa, exclamou Cirilo Davenport timidamente, receoso de ser tomado como indesejável nas combinações familiares. D. Inácio Villamil, porém, carregou mais expressivamente o semblante e sentenciou: "Mas eu sou um homem da velha têmpera." O rapaz, compreendendo-lhe a resistência inquebrantável, baixou os olhos e calou-se. A palestra chegou ao fim, com as expressões conciliatórias de todos, ante a intransigência do velho fidalgo. Nenhum argumento lhe modificou a atitude. Nas despedidas, notando a ternura dos olhares e gestos da prima e do jovem Cirilo, Antero sentiu que mortal ciúme lhe envenenava para sempre o coração. Continua na terceira parte do capítulo 2. Até lá!